triste a gente falar, a gente sempre comenta aqui em relação à Covid, né? O Sim. número de processos para avaliar. O Benício ficava doido nisso daí, né, Benício? Quantidade de pessoas, eu estou trabalhando 6 meses, 8 meses para poder avaliar um bem, esse mutirão que foi criado para poder dar celeridade a esse processo, além da pessoa ter um imóvel já avaliado com mais rapidez, isso consequentemente fez aumento dessa arrecadação do ITCMD, acredito eu, né? Sem dúvida, Leandro. É bem lembrada essa questão do mutirão, mas não só isso, né? E você também teve parte nessa questão, que foi o novo sistema. Nós mudamos o sistema de ITCMD, o que trouxe muito mais facilidade para o contribuinte, para ali os cartórios, advogados e celeridade. Então a gente conseguiu acelerar os processos e, consequentemente, a arrecadação aumenta. Muito bom. Benício, meu nobre, como a política fiscal, né, adotada ajudou do Estado do Espírito Santo, né, ajudou a impulsionar, né, a economia do Estado em 2024? Assim, Leandro, essa pergunta é muito boa porque até faz um gancho aqui com o que o Thiago falou sobre a importação, né? A gente tem dois tipos de política fiscal, expansionista ou contracionista, né? De um modo geral. Hoje o Estado do Espírito Santo ele aplica aqui no Estado uma política fiscal expansionista. O que quer dizer isso? Primeiro, controle do seu orçamento, né? Então a gente precisa ter um controle que é basicamente o que está sendo discutido hoje em âmbito do governo federal, né? Quando a gente fala em corte de gastos, na realidade eu não gosto muito desse termo de corte de gastos, porque parece que a gente está querendo cortar de qualquer jeito, mas não é isso. A gente precisa ter eficiência na administração pública, na máquina pública. Então é ver onde você está gastando mais, né? E esse gasto está tendo retorno para a sociedade, não está sendo efetivo, né? Se você está gastando bem aquele dinheiro que você está colocando. Então esse é o primeiro ponto da política fiscal expansionista, é você verificar se aquele dinheiro que você está gastando está sendo bem gasto, né? E se não estiver sendo bem gasto, obviamente cortar. Um outro ponto da política fiscal expansionista é o que a gente faz muito na Secretaria da Fazenda, né? Principalmente com benefícios fiscais, né? É você diminuir a carga tributária sobre determinados setores, sobre determinados contribuintes, para que esses contribuintes possam gerar mais emprego, gerar mais renda, né? Então a gente tem uma série de exemplos. Tiago citou a questão da importação, né? A importação sobre veículos. Essa questão da importação sobre veículos teve um fator determinante do Estado do Espírito Santo que fez com que esses veículos viessem para cá, né? O governo federal ele travou uma briga gigantesca, né, entre as montadoras que estavam aqui no estado, aqui no Brasil, com essas empresas chinesas que trazem esses veículos híbridos elétricos para o Brasil. Eles estavam querendo criar uma barreira alfandegária para esses veículos. E o estado que mais sofreria com essa barreira alfandegária, né, que o governo federal estava querendo criar, seria o Estado do Espírito Santo. Porque o Estado do Espírito Santo ele tem uma vocação na importação de veículos, não só na importação de veículos, importação de aeronaves, né? Estado estratégico, né? É o estado estratégico aqui da Sudeste, do Sul, do Nordeste. Então, se o governo federal criasse essa barreira alfandegária, nós perderíamos praticamente toda a nossa importação de veículo, né? Então, a gente teve uma atuação muito... e aí que eu faço um agradecimento também aos auditores da SEI, né, da nossa supervisão de comércio exterior, sim, que nos ajudaram bastante tecnicamente. Nós elaboramos um relatório muito bem feito, né? O nosso governador, o nosso vice-governador, e nós fomos até o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, apresentamos o nosso relatório, e a partir daí eles começaram a se convencer de que se eles fizessem a barreira alfandegária, nós teríamos perdas não só para o Estado, mas para o Brasil, né? Então chegou-se a um consenso, né? Chegou-se a um... Eu não vou detalhar aqui porque é muito técnico, né, Leandro? Mas assim, a gente conseguiu construir junto com o governo federal uma proposta muito bacana, né? Junto com a MDIC. E a partir daí houve o setor, né, de importação, de exportação, principalmente as trades, elas viram realmente que a gente estava fazendo um trabalho sério aqui, e isso fez com que atraísse ainda mais importação para o nosso estado. Então, basicamente, nessa questão da importação que eu dei aqui, foi um exemplo de política fiscal expansionista, né? Você cria mecanismos para que a empresa possa trazer o veículo para cá de uma forma mais barata e, com isso, fazer com que gere emprego e renda aqui dentro do nosso estado, né? Porque hoje a gente tem aí, quando a gente fala de trazer veículos, a gente tem que pensar no seguinte: esse veículo vai ter um pátio para ser estocado, então você gera emprego e renda no pátio. Você vai ter cegonheira para levar o veículo, então você gera emprego e renda para motorista, para transporte. Então você movimenta toda uma cadeia econômica, cara. Então não é só o fato da arrecadação, né? A gente tem um entorno ali que a gente precisa pensar nisso também. A gente tem outros exemplos, né, de política fiscal expansionista, como agora a gente teve a questão do café, que eu e o Thiago a gente teve ontem lá até
lá no programa, né, Thiago? No Fala Auditor, a gente teve esse bate-papo ontem também. Né? Essa política do café é muito importante. Né? Hoje são 50 mil produtores de café aqui no nosso estado. Né? Nós somos o principal produtor de café Colhinon do país. Né? Então a gente precisa incentivar esse tipo de economia. Por quê? E é uma economia muito familiar, sabe, Leandro? Então a gente leva o benefício diretamente às pessoas, aquelas pessoas que mais precisam, entendeu? Então esse tipo de política é muito bonita e é uma política que a gente faz lá na Secretaria da Fazenda, né? E que afeta diretamente a pessoa. Né? Por quê? Porque ela vai estar podendo cultivar o café dela lá, vai poder ter um preço melhor para vender, porque ela vai pagar menos imposto, né? Então a gente consegue meio que transferir renda dessa forma. Né? Você tira um pouco da renda que viria para o Estado em termos de imposto e joga para aquelas pessoas que mais precisam. Então isso é política fiscal expansionista. E com essa renda que a pessoa tem a mais, ela movimenta o comércio, né? da cidade dela. Então outro exemplo que veio aqui à cabeça é a questão do GNV. Né? A questão do GNV, a gente reduziu a alíquota do GNV agora, né? De 17 para 12. E isso é importantíssimo, porque a gente tinha uma cadeia de GNV aqui no nosso estado que estava ficando obsoleta. Os postos de combustível, ninguém mais abastecia o veículo com GNV. Né? Você passava nos postos, aquelas bombas de gás, né, de GNV, estavam sendo assim... Quase em desuso, quase né, desuso. Não, o Rio de Janeiro, quando Então, você pega um táxi, por exemplo, no Rio de Janeiro, a grande maioria da frota já está com GNV, né? Essa sacada que o governo teve. E também fazer essa redução do GNV, do café, e além de você também equalizar, organizar o setor também, porque às vezes... a depender, né, da forma fiscal que é utilizado, você também começa a criar desvios de conduta dentro da cadeia, né? E às vezes quando você reduz, em vez às vezes de você diminuir a arrecadação, acaba aumentando a arrecadação. Aumenta a arrecadação. Porque você comentou, né? Às vezes um setor, você fomenta todo um setor, toda uma cadeia e consequentemente vai pagar mais imposto por aquela operação. Isso. Né? Isso é legal de falar, Leandro, porque assim... o Estado do Espírito Santo ele adota essa política fiscal expansionista e muitas das vezes através de benefício fiscal. Tá? Eu não vou entrar aqui na questão da reforma tributária, que é um tema bem abrangente mais para frente. Mas hoje a gente funciona dessa forma. O Estado do Maranhão fez um estudo lá no Confaz, apresentou para a gente, e o nosso Estado, o Estado do Espírito Santo, ele tem hoje a 7ª maior arrecadação crescimento arrecadatório do Brasil, o 7º maior crescimento arrecadatório do país. Isso foi um estudo elaborado pelo Maranhão. Mesmo com essa política fiscal expansionista, mesmo com redução de carga tributária. Olha que legal, você está reduzindo carga tributária e está aumentando a arrecadação. Entendeu? Olha que legal isso aí. E outro detalhe importante, o Estado do Espírito Santo não aumentou sua alíquota modal, enquanto os outros estados, todos os 6 que estão na nossa frente, que nós somos o 7º, aumentaram a alíquota modal. E nós não aumentamos. Não sei se você se lembra, na época da 192 e 194, que houve aquela perda por conta dos combustíveis, né? Nós optamos por manter a nossa alíquota modal em 17. Então, hoje nós somos, junto com 2 ou 3 estados, né? Nós somos a menor alíquota modal do país. Então, mesmo assim, mesmo com essa alíquota modal baixa, mesmo com as políticas fiscais expansionistas que a gente tem aqui, a gente está conseguindo se manter no topo do crescimento arrecadatório, como o Thiago mencionou aqui. Né? A gente teve um crescimento no ICMS, cara, de 18% nominal.